Olá! Chegamos para mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o material que a gente tem em mãos é realmente especial, viu? São relatos, lembranças, causos sobre lendas e assombrações lá de Bojuru, no Rio Grande do Sul. E tudo isso coletado numa conversa bem animada que aconteceu em sala de aula. E o mais bacana é que não veio de um livro antigo de folclore, sabe? São histórias vivas mesmo, passadas de boca em boca. Alunos e um professor compartilhando ali, na hora, o que ouviram dos mais velhos. É a tradição oral pulsando, né? Contando a história não oficial da região. Então a nossa ideia aqui é mergulhar nesse universo. O que será que essas histórias de bruxas, fantasmas, criaturas estranhas, o que elas revelam sobre a cultura, sobre o imaginário e a própria identidade de quem vive lá em Bojuru? Ok, vamos desvendar isso juntos. Confesso que eu já fiquei bem intrigado só de ler o material. É fascinante ver como essas narrativas populares se mantêm fortes, cheias de detalhes, de mistérios, coisas que desafiam uma explicação fácil. Bora explorar essas lendas. Bora! Com certeza é um material muito rico. Para começar, então, vamos falar de uma figura que, olha, não pode faltar em história de assombração. A bruxa. Pelo visto, o pessoal de Bojuru ainda comenta bastante sobre elas, né? Parece que sim. É um arquétipo muito persistente. E os lugares onde elas supostamente aparecem são bem sugestivos. Falam da picada, que geralmente é um caminho mais isolado, e o cemitério. Lugares de fronteira, de certa forma, né? Exato. Espaços liminares onde o mistério parece se concentrar mais facilmente. Tem um relato aqui que me chamou muito a atenção. Foi contado pelo avô de um aluno. Ele estava trabalhando no trator, fim de tarde já, sabe, aquele lusco-fusco? E de repente, pá! Tinha uma mulher de branco sentada do lado dele no trator. Assim, do nada. Imagina o arrepio. Nossa, que imagem forte. Do nada, assim. Não para por aí com essas aparições femininas, digamos, misteriosas. Uma mãe contou que viu uma mulher na janela da casa dela, isso lá na localidade de Divisa, e detalhe, era tipo umas 4 da tarde, nem era noite fechada. Ah, isso quebra um pouco o padrão da noite, né? Interessante. Totalmente. E a mulher, segundo ela, arrastava o vidro. Ela disse que o rosto da mulher ficou gravado na memória dela. Isso que é um detalhe assustador, né? A imagem que não sai da cabeça. É impressionante como esse arquétipo da bruxa ou dessa figura feminina poderosa e às vezes temida continua tão presente. E você notou bem a ligação com os locais, né? A picada, o cemitério. São espaços carregados de simbolismo, historicamente associados ao sobrenatural. Sim. E a janela também é um ponto interessante. É o limite, né? Entre o espaço doméstico, seguro, e o mundo lá fora, o desconhecido. Exato. A janela como um portal, quase. Precisamente. Olha, essas figuras podem ser uma forma de dar rosto a medos coletivos, ou talvez até de tentar explicar eventos que fugiam à compreensão na época. Essa mulher de branco no trator, por exemplo, é uma imagem muito poderosa. E essa figura da mulher de branco aparece em outros relatos também, como a gente vai ver. Ah, é verdade. Isso sugere um fio condutor nessas narrativas, sabe? Uma imagem recorrente ali no imaginário local. É como se certos medos ou mistérios se cristalizassem nessas aparições específicas. Faz todo sentido. Bom, e saindo um pouco das bruxas, mas sem abandonar esse território do inexplicável, do noturno, Bojuru também tem seus lobisomens e outras criaturas, né? Essas são bem clássicas do folclore brasileiro em geral. Sim, figuras bem conhecidas no nosso imaginário. Olha essa história. O pai de uma amiga de um aluno estava voltando a cavalo do CTG. Aliás, para quem não é do Sul, é bom explicar. CTG é Centro de Tradições Gaúchas. Um lugar de encontro, de festa, super importante na cultura local. Isso, boa lembrança. Um ponto cultural bem forte mesmo. Pois é, ele voltava de madrugada, estrada de chão, provavelmente escuro, e notou outro cavaleiro emparelhado com ele. Quando ele foi cumprimentar, esticou a mão e... Cadê o homem? Sumiu. No ar. Clássico do encontro noturno inexplicável. E aí a mãe dessa pessoa, talvez tentando
acalmar a situação, né? Diz que devia ser só um cachorro muito grande que ele viu no escuro. Uma tentativa de trazer a história para o chão, né? Para a realidade. É uma racionalização comum diante do inexplicável, sim. O medo de desconhecido é potente, ainda mais na solidão da noite, na estrada. E como se não bastasse lobisomem, temos a mula sem cabeça. Uma senhora de Bujuru jura de pé junto que viu. E não foi qualquer aparição, não. Ela disse que a mula caiu do céu, no campo perto da casa dela. Caiu do céu, essa é nova pra mim. Pois é. Ela descreveu como algo super rápido, que bateu no chão com força e, puf, sumiu em seguida. A reação dela, segundo o relato, foi muito estranho. Eu acho que estranho é um belo eufemismo para pavoroso. Com certeza. Nossa Senhora. O que é fascinante aqui é como essas figuras metamórficas, o lobisomem, a mula sem cabeça, estão tão arraigadas. Se a gente conecta isso ao quadro geral do folclore, a gente percebe que elas quase sempre surgem em narrativas de travessia, né? Como assim travessia? A volta para casa à noite, o caminho mais ermo, o campo aberto sob as estrelas. São momentos de vulnerabilidade. E essas criaturas personificam o perigo desses momentos. O medo primordial da escuridão e do que ela pode esconder. E muitas vezes essas lendas carregam uma moral implícita também, né? Sobre andar tarde da noite, certos comportamentos. Exatamente. Muitas vezes, por trás da figura assustadora, há um comentário sobre transgressões sociais, sobre os perigos de se afastar das normas da comunidade. O lobisomem, por exemplo, frequentemente é associado a alguém que cometeu algum pecado ou quebrou um tabu. A mula sem cabeça, a relações proibidas. O folclore usa o sobrenatural para reforçar a ordem social e, de certa forma, alertar sobre os limites. Entendi. Agora, a coisa parece ficar ainda mais intensa quando a gente entra nas aparições e fantasmas mais variados. Aqui é onde a imaginação local parece ter criado suas próprias lendas, bem exclusivas mesmo. Os relatos são muitos e bem específicos de Bujuru. Ah, o folclore local com suas particularidades. Isso é ótimo. Que tal essa de um jipe fantasma no Sarapião? Testemunhas dizem ter visto um jipe correndo sozinho pelo campo, sem ninguém no volante. Um jipe? Um jipe. E para completar o cenário, descrevem o local como úmido, com muita neblina. Dá para visualizar a cena, né? Parece filme de terror rural. Um jipe, algo tão moderno, virando assombração? Isso é muito interessante. A modernidade sendo incorporada pelo folclore. Não é só o cavaleiro sem cabeça, mas agora o veículo fantasma. Mostra como as lendas se adaptam, como elas absorvem elementos do presente para expressar medos ou estranhamentos que continuam atuais. E a neblina, claro, é um elemento clássico para criar essa atmosfera de mistério, de incerteza. Total. E lembra da mulher de branco que a gente falou antes, lá do trator? Lembro, sim. Ela volta a aparecer aqui, junto com uma criança de branco. E ambas foram vistas onde? No cemitério. Aí não tem erro, né? Cemitério é o palco principal para a história de fantasma em qualquer lugar do mundo. Sem dúvida. O cemitério é um espaço liminar por excelência. Ali, o mundo dos vivos e o dos mortos simbolicamente se tocam. E as figuras de branco reforçam essa ideia de espectro, de aparição etérea, fantasmagórica. E falando em criança, tem a criança da noite. Essa parece ser figurinha carimbada por lá. Irmãos contaram ter visto essa criança e ela apareceu até durante uma caçada noturna. Descreveram como uma figuinha perto do fogo. Pequena, mas que causou um medo danado. A ideia de um fantasma infantil é sempre mais perturbadora, né? Toca num lugar diferente da gente. Sim, a inocência que a gente associa à infância, em contraste com a natureza sinistra de uma aparição, isso cria um choque, um desconforto maior. Talvez represente medos relacionados à perda de crianças, que infelizmente era mais comum antigamente, ou a uma sensação de algo interrompido, que não pôde se completar. Pode ser. E agora chegamos à Fazenda Santana. Pelo jeito, esse lugar é um verdadeiro epicentro de atividade sobrenatural em Bujuru. São várias histórias concentradas ali. Fazendas antigas costumam ser, né? Guardam muita história. Pois é.
Primeiro, falam de um bicho grande, tipo um pé grande local, que moraria nos matos da fazenda. Quem contou foi o ex-sogro de um aluno, mas ele mesmo já fez a ressalva. Tem gente que não acredita. Interessante essa dinâmica, né? A história existe, ela circula, mas a própria comunidade debate a veracidade dela. Essa tensão entre crer e descrer é parte fundamental da vitalidade do folclore. As histórias existem nesse espaço meio ambíguo, onde a dúvida convive com a possibilidade do maravilhoso ou do terrível. E a figura do bicho grande no mato remete a lendas bem ancestrais sobre guardiões da floresta, criaturas selvagens desconhecidas. É o medo do ermo, do que a gente não controla. Depois, mais uma criança fantasma, dessa vez perto de uma puxada d'água, num lugar chamado Barra Falsa. Fantasmas e água também parece ser uma combinação comum no folclore, não acha? Sim, a água é outro elemento simbólico muito forte em diversas culturas. Pode representar purificação, mas também profundidade, mistério, o inconsciente. Em lugares isolados como uma puxada d'água, a aparição ganha um contorno ainda mais melancólico, talvez, ou assustador. E agora, o relato talvez mais pesado, historicamente falando. Assombrações ligadas diretamente ao período da escravidão na fazenda. Contam que se vêem figuras crianças, mulheres, homens andando pelos campos, às vezes até arrastando correntes. Isso é de arrepiar por um motivo totalmente diferente. Sem dúvida nenhuma. Aqui, a lenda transcende o medo do desconhecido e toca diretamente na ferida histórica do Brasil, na questão da escravidão. Analisando todos esses relatos da Fazenda Santana e de outros locais como Sarapião, o cemitério, a gente percebe um padrão muito claro. As assombrações estão profundamente conectadas à paisagem e à história local. A fazenda antiga, com seu passado escravocrata, se torna um repositório de memória traumática. É como se os lugares guardassem as marcas do tempo, as histórias não contadas. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre como a memória coletiva, especialmente a memória de sofrimento, de injustiça, se inscreve no território e como ela reaparece na forma de lendas, de fantasmas. Essas narrativas de assombração, nesse contexto, são também uma forma de não esquecer, de lidar com um passado que continua assombrando o presente, literalmente. É a história ecoando pelos campos. Nossa, uma perspectiva poderosa sobre essas histórias. E além dessas figuras mais clássicas, Bojuru tem uns eventos estranhos, meio sem explicação, que também viraram parte do folclore local. Coisas que acontecem e o pessoal fica, ué, sabe? O inexplicável do dia a dia. Por exemplo, os cavalos que aparecem de manhã com as crinas trançadas. Ninguém sabe quem faz, ninguém vê. Deram até um exemplo específico, o cavalo de um tal Galvão. Qual a explicação popular? Ah, é bruxa, é duende, é assombração. É um fenômeno curioso que se ouve falar em outras áreas rurais também, né? Sempre com essa aura de mistério. Sim, as crinas trançadas são um clássico do folclore rural em várias partes do mundo. É fascinante como um evento físico, que talvez até tenha uma explicação natural desconhecida... Tipo vento ou o próprio bicho se roçando. Exato. Mas ganha imediatamente uma interpretação sobrenatural. Mostra essa necessidade humana de encontrar sentido, mesmo que seja um sentido mágico, para aquilo que foge ao controle ou à compreensão imediata. É a natureza sendo lida através das lentes do maravilhoso. E tem a história por trás de um nome de lugar, a Estrada do Inferno. O nome é forte, né? Bem sugestivo. Mas a origem, segundo os relatos, é bem prática. Antes de ser asfaltada, a estrada ficava um caos total com qualquer chuvinha. Intransitável mesmo. O inferno era a dificuldade, o isolamento que a lama causava. A história do nome e a toponímia guardou a memória desse perrengue coletivo. É um ótimo exemplo de como a experiência cotidiana, as dificuldades, moldam a forma como a gente nomeia e entende o espaço. A Estrada do Inferno não é assombrada no sentido clássico da palavra, mas o nome carrega o peso de uma memória de sofrimento, de luta contra os elementos. A toponímia, o estudo dos nomes dos lugares, revela muito sobre a história e a percepção de uma comunidade. Muito legal isso.
E para fechar essa parte, uma história que parece até roteiro de filme. Um circo que passou por Bojuru lá pelos anos 50. O relato é que leões escaparam perto da praia da Barriga do Estreito. Leões? Em Bujuru? Leões! Imagina o pânico na época. Dizem que um leão foi capturado, mas a leoa, essa teria ficado solta por anos, vivendo nos matos da região. Essa história alimentou o medo e a imaginação local por muito tempo. Será que ainda tem leão por lá? Provavelmente não, né? Mas a lenda ficou. Que história incrível! É um exemplo perfeito de como um evento real, mas insólito, a fuga de animais selvagens de um circo, se transforma em lenda. Vai ganhando contornos ainda mais fantásticos com o passar do tempo. A leoa solta vira quase uma criatura mítica, um perigo constante espreitando na paisagem. Mostra como a comunidade processa e memoriza o extraordinário, o evento que quebra a rotina, transformando isso numa narrativa duradoura. É verdade. E é interessante notar também, a partir desses relatos que foram coletados, o que não apareceu com força, né? Lendas especificamente ligadas ao mar, à pesca. Apesar de Bojuru ser uma região litorânea, a resposta que deram foi: não, nunca ouvimos. Bem observado. O foco foi bem mais pro interior mesmo. Sugere que o foco desse grupo específico naquela conversa estava mais voltado para as histórias do interior, dos campos, das estradas, das fazendas. O imaginário também tem seus recortes, né? Verdade. Boa observação. Bom, percorremos um caminho fascinante por essas histórias de Bojuru, hein? Vimos bruxa na janela, lobisomem na estrada, mula sem cabeça caindo do céu, jipe fantasma na neblina, crianças da noite, assombrações com ecos da escravidão, cavalos com penteados misteriosos e até uma leoa foragida que virou lenda. Ufa, é muita coisa. O que fica claro é como todas essas narrativas estão amarradas na vivência, na paisagem e na conversa do dia a dia do pessoal de lá. Exatamente. E é fundamental a gente entender que essas histórias são muito mais do que simples contos para assustar ou para divertir. Elas formam o que a gente chama de imaginário coletivo de um lugar. São um espelho da identidade local. Guardam a memória compartilhada, inclusive as memórias difíceis, expressam medos que atravessam gerações, revelam a curiosidade humana diante do que não se explica e carregam uma sabedoria popular que muitas vezes se perde nos registros oficiais. É história contada por quem vive o lugar, né? No fim das contas. Precisamente. E como a própria fonte desses relatos sugere, né, a conversa em sala de aula, há um valor pedagógico imenso nisso tudo. Discutir essas lendas, como foi feito lá, é uma forma poderosa de trabalhar conceitos como identidade, pertencimento, memória histórica e até mesmo como a nossa própria noção de realidade é construída socialmente, através das histórias que a gente conta e ouve. Elas nos conectam com o lugar de uma forma muito profunda. Com certeza. Então, para a gente fechar essa nossa conversa, fica talvez uma provocação, uma reflexão para quem está nos ouvindo, pensar nesse poder das lendas locais, se essas histórias foram resgatadas, compartilhadas no ambiente escolar em Bojuru, qual o papel que o ato de recontar, de ouvir, de discutir essas narrativas tem hoje em dia, no mundo cada vez mais cheio de informações globais, que muitas vezes apagam as particularidades. Como é que valorizar essas histórias locais pode fortalecer o sentimento de comunidade, a conexão com as raízes, com a identidade única de um lugar? Fica aí a reflexão para todo mundo. O vento soprou um nome nas dunas. O tempo apagou as memórias dos ventos que trouxeram pra cá. Ventos de Alá, ventos de Avé,
ventos de paz, força e amor.